Bom, continuando a discussão a respeito dos patrimônios culturais e artísticos do Brasil e da humanidade, eu queria agora discutir um pouquinho a relação entre a arte contemporânea, as manifestações artísticas e culturais contemporâneas e a globalização. Bom, eu já disse para vocês que toda a cultura de um povo, ela de alguma forma precisa ser preservada. Porque quando a gente perde a cultura de um povo, a gente perde, na verdade, todo um histórico de saberes que foi construído ao longo de séculos, de milhares de anos. É por esse motivo que existem tantas iniciativas de preservação cultural. Por exemplo, no Brasil existe um órgão que é o IPAM. Você já ouviu falar disso? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom, muitas vezes o IPAM ele pode fazer uma coisa muito parecida com a Unesco. Ele declara determinados bens culturais, materiais e imateriais, patrimônios nacionais, e a partir daí começa um processo de preservação. Aliás, você já ouviu falar de um imóvel, por exemplo, tombado pelo patrimônio artístico nacional? O que significa isso? Que ele não pode ser destruído, porque de alguma forma ele revela uma parte importante dessa cultura. Bom, muitas vezes, não só o Estado, mas ONGs e empresas particulares também cuidam dessa manutenção do patrimônio cultural. Agora, a grande verdade é que tudo isso se complexifica bastante numa época de globalização. Bom, a gente sabe que na globalização, sobretudo por ação dos meios de comunicação de massa, as pessoas estão sempre bombardeadas pelas mesmas informações. Isso gera uma verdadeira padronização de atitudes, de comportamentos. De maneira que muitas vezes não se vê essa necessidade de determinados objetos culturais serem preservados. É como se apenas aquilo que fosse veiculado a todo tempo nos meios de comunicação tivesse alguma utilidade. Vamos pensar, por exemplo, na questão do saber científico. Existe uma certa tendência no mundo de hoje, eu acho que você vai concordar, em supervalorizar a ciência. E por que isso? Porque a ciência é justamente a forma de conhecimento mais valorizada pelas elites sociais dos países mais importantes do mundo, que detêm o poder sobre os meios de comunicação. Quando outras formas de conhecimento e outras formas de saber, como, por exemplo, conhecimento sobre a importância medicinal de certas ervas entre tribos da Amazônia, ficasse sempre em segundo plano. Quando a gente fala, portanto, na manutenção de uma cultura, a gente está falando também da manutenção de um certo tipo de conhecimento que não é veiculado pelos meios de comunicação. Um tipo de conhecimento que luta o tempo inteiro contra a padronização. E se determinadas instituições não lutarem por essa preservação, o que a gente está perdendo é uma forma de conhecimento que depois poderia se somar ao conhecimento científico. É por isso que a gente evita, no âmbito da antropologia, comparar conhecimentos. Todos eles têm importância, todos eles são manifestações de uma determinada cultura. Bom, para entender um pouquinho melhor dessa globalização, eu queria que você analisasse essa charge aqui. Essa charge foi objeto de uma questão do exame da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aqui você vê uma série de pessoas caminhando em direção a um túnel em que está escrito justamente globalização. E veja como as pessoas estão saindo dessa imagem.
claramente aqui, até pelas cores dessa charge, a gente vê uma intenção de representar a individualidade. E mais do que isso, vamos pensar na verdadeira pluralidade cultural, que é talvez uma das maiores riquezas da humanidade. Na globalização, justamente porque todo mundo está sujeito às mesmas informações, o que acontece? As pessoas vão saindo daqui exatamente iguais, com esses comportamentos padronizados. As pessoas vão saindo gostando das mesmas coisas, consumindo os mesmos objetos artísticos, se vestindo da mesma forma, com os mesmos rostos. É como se essa padronização negasse a individualidade, negasse a pluralidade cultural. Eu acho que essa charge aqui mostra muito bem por que a gente tem que salvaguardar os nossos patrimônios culturais e artísticos, porque eles são uma luta contra essa padronização e uma tentativa de manutenção dessa pluralidade. Bom, vamos fazer exercício? Aliás, o primeiro exercício é exatamente essa questão da UERJ, baseada nessa charge. Acho que agora você vai conseguir matar esse exercício com um pouco mais de tranquilidade. Vamos lá, pessoal?